Capítulo 5. Charley, para quem eu havia telegrafado, veio no dia seguinte, muito ansioso e infeliz, com um horror de vergonha e exposição que me deu a mais estranha das impressões. De certo não era o meu nome que foi exposto como relacionado a tal catástrofe, mas a catástrofe em si foi tão lamentável que mal consegui compreender o aspecto especial em que ele havia. Charley evitou até fazer os trâmites necessários e se escondeu de qualquer um que pudesse reconhecê-lo. A primeira coisa que ele vira em Londres foi relatório do inquérito no jornal matutino. O horror disso e a certeza de que circularia por toda parte, tornando toda a possibilidade de abafar o caso impossível, foi mais do que ele poderia aguentar. Foi dele que ouvi toda a história. O gasto de Colin fora por anos o problema e terror da família, e parecia que ele havia se lançado em transações arriscadas para resolver a situação. As cartas que foram encontradas meio lidas sobre a mesa dele mostravam como as garras do destino estavam se fechando ao seu redor. Estava evidente pela meia revelação de Charley que o caso claramente estava ruim para o infrator, cujo nome fora utilizado por toda a parte. Isso chegou ao jovem não de uma vez, mas aos poucos, enquanto as cartas de Colin e de vários representantes de negócios de todas as partes chegavam. Na noite do funeral ele veio até mim, pálido e desesperado. "O que farei?" Ai perguntou. "Ai, meu pai não consegue dar qualquer atenção. Dizem que qualquer novo choque pode matá-lo." "É tão ruim assim?" Ai perguntei. "Ruim? Estamos arruinados." "É isso", exclamou Charley. Ele era, como descobri mais tarde, um homem de negócios muito bom, mas jamais tivera que carregar a responsabilidade nos ombros, e agora, deixado sozinho de repente, subitamente cara a cara com a calamidade, seu autocontrole o abandonou por um momento. Pouco a pouco, ele se abriu para mim. Os negócios eram tão rentáveis e bons e por fim tudo poderia se acertar, mas enquanto isso ele estava paralisado e não sabia o que fazer. O Sr. Campbell estava em um tipo de estado tranquilo e meio infantil, sem sofrer muito, e bastante inconsciente acerca do que acontecerá. Consultá-lo era impossível, e Tom e Jack eram apenas meninos que pouco sabiam das ramificações dos negócios. "Comentou algo com sua irmã?" Perguntei, e o pobre Charley desabou. "Como posso falar com o Chat?" disse ele. "A ele sempre foi o irmão dela. Não posso arriscar partir o coração dela. Já está ruim demais como está. Colin faleceu. E toda essa tristeza, e meu pai sem saber de nada. Se ela descobrir tudo o que ele jogou sobre nós, o que fará? Você acha que ela não sabe?" Falei. "E não foi por nada que seu irmão buscou meios tão terríveis de escapar. Pode ter certeza de que ela espera o pior, mesmo que não saiba." Se eu pudesse pensar isso. A conversa deu a ele um pouco de compostura. A mera ideia de que havia alguém com quem ele podia falar livremente lhe era um apoio. Mesmo falar comigo já era algo. Tínhamos estado na funerária para ver se tudo estava pronto para a melancolia do dia seguinte, e a visão da senhora Colin vestida de crepe novo, com as fitas brancas de um coquete de viúva destacando sua beleza comum, tinha quase sido mais do que qualquer um de nós poderia suportar. De minha parte, tudo relativo à esposa parecia misterioso. Se Colin tivesse desperdiçado a riqueza da família em aposentos luxuosos, aos pés de uma daquelas belas damas que nunca se satisfazem com o luxo, teria sido mais compreensível. Mas os aposentos em Bloomsbury à filha da senhoria pareciam dar um ar burlesco à tragédia. Os acessórios teriam sido ruins e cruéis, não respeitáveis e comuns. Mas parecia haver muitas maneiras de cortejar a ruína, e deve ter havido outros capítulos desconhecidos na vida dele antes que chegasse a esse ponto. Talvez, de fato, o casamento às pressas, o recolhimento naquele retiro esfarrapado fossem esforços para voltar de maneira melhor. Segui com Charley até a casa do médico, na qual a irmã e o pai dele ainda estavam, pensando em deixá-lo lá, mas ele agarrou meu braço. "Você esteve aqui o tempo todo", disse ele, a voz trêmula. Charlotte veio até nós na sala de jantar da casa do médico, aquela que correspondia à outra na qual o primeiro ato da tragédia acontecerá. Ela estava muito pálida, mas mesmo assim nos cumprimentou com um sorriso. Seu pai estava como sempre, bastante confortável, sem suspeitar de nada e de vez em quando perguntando se Colin fora para casa. "Em o melhor lugar para ele. Chat, o melhor lugar para ele. É o que ele me dizem", disse ela, com lágrimas caindo, e o médico disse devemos deixá-lo pensar isso. Ele disse,
Você deve cuidar dos assuntos de Londres, Charley. Devemos deixar assim pelo tempo que pudermos. Se houver algum negócio a fazer, ou se alguém for confiar em nós, disse Charley. Ela estivera pálida antes, mas pareceu ficar ainda mais, quase fantasmagórica. Confiar em nós, disse ela, a voz fraca. É tão ruim a ponto de termos quebrado a confiança. Chat, não sei como você suportará. Estamos arruinados, acho, exclamou o jovem. Ela gesticulou como se não fosse nada. O que você quer dizer com confiança? Perguntou. E há algo que não podemos cumprir? Não sei como os negócios prosseguirão. Não sei como nos sustentaremos. Estamos comprometidos, enrolados por todos os lados, e eu não sou inteligente como meu pai. Teremos que sacrificar tudo. Chat inspirou fundo. Então que sacrifiquemos tudo. Charley, é o que o meu pai faria. Não precisa hesitar, mas não os negócios. Estes devemos manter. Você não consegue pensar em nada que possa mantê-los. Em nome das crianças? Perguntou ela. Em pensar em todos os pobres homens desempregados em pleno inverno. E devemos pensar em nós, Chat, disse o irmão dela, com certa indignação. Eu penso, eles se recuperariam com o tempo. Eles são sua vida, disse ela. Salve-os, se possível. Não entregue nossas vidas em mãos alheias. Então disse Charley, inspirando fundo, se apoiando na prateleira da cornija com um tipo de ação desesperada. Então só uma coisa a fazer, Chat. Devemos vender Ellermore. Por um momento, ela o encarou de olhos arregalados. Então se sentou de repente na cadeira mais próxima. Queria apoio do tipo físico, como ele. Sem dúvida, uma visão de seu lar e todas as suas comodidades, o local onde todos haviam nascido, o centro de orgulho e importância da família e todas as tradições desta passava diante de seus olhos. Por minutos, ela não respondeu. Então se esforçou para falar. Bem, disse, baixinho, bem, então devemos nos decidir. Venderemos Ellermore. Chat, exclamou o jovem, de olhos marejados. Que bom é poder falar com você. É isso. Manter os negócios e vender Ellermore trará um bom dinheiro, sabe? Tem muitos acres. Algum cavalheiro inglês. Charley, não me torte, exclamou ela, em agonia. Então, baixinho, acrescentou, o negócio são a sua vida. E ainda há muitos de nós. Devemos pensar nos meninos e nas crianças, e depois em nossa honra e no nome de nosso pai. Foi o que pensei, mas temi dizer. Pensei que você gritaria, Ellermore, Ellermore, e deixaria que o negócio se resolvessem sozinhos. Ela me olhou com um sorriso fraco. Não sabia que você achava que sou uma tola. Suponho que seja porque sou mulher. Chat, não diga isso, exclamou o jovem. Tal sugestão começa a provocar a fúria de um jovem. Irritado, ele quase se esqueceu da gravidade da situação. Ela prosseguiu. Ellermore significa felicidade, mas o negócio significa vida. Vida é o que devemos ter, até que nos seja tomada, e adicionou ela, estremecendo. Mas a felicidade? Sim, ela voltará. Não sou tão jovem nem tão ignorante a ponto de não saber que retornará. E para todos os jovens, em breve. Haverá você e eu por um tempo, Charley, e eu por mais tempo, mas não para sempre. Mas no momento não estamos felizes. Iremos escapar de alguma coisa, da piedade, da simpatia e das indagações. Pelo menos escaparemos de tudo isso. Tenho certeza de que meu pai pensaria assim. Mas como vamos contar a ele? Não sei. Ele está bem alegre. É como se fosse uma criança. Mas, quando levarmos para casa, e esta não for Ellermore, ele saberá. Os dois secaram as lágrimas enquanto contemplavam essa dificuldade, com a qual nenhum sabia lidar. Naturalmente, eu fora deixado de lado na discussão, mas ouvi-los debater, consultar a opinião um do outro, falando da coisa principal a ser feita, era mais do que eu podia suportar. Não consegui deixar de me lembrar da casa feliz, com todas as suas vantagens, fortuna caseira em os barcos no lago, os tetrazes nas colinas, o luxo e a abundância. Aquela porta jamais fora fechada para estranhos ou os pobres. E eles haviam nascido para essa condição, sentados à velha casa entre as colinas, que até parecia impossível imaginá-los em outro local ou circunstâncias.
Isso tornou ainda mais maravilhoso perceber que nenhum deles hesitou. A ideia de como contar ao pai, como mantê-lo em seu atual estado de alegre inconsciência, de fato os comoveu com uma pontada de perplexidade. Mas nenhuma indecisão, nenhum apego àquilo de que mais gostavam, nenhum protesto contra o destino cruel que o privou de seu lar, estava nos pensamentos de nenhum deles. Há quem pense que essa escolha é fria. Para mim, o heroísmo silencioso foi muito mais comovente do que qualquer heroísmo explícito. Eu sabia o quanto isso seria doloroso e os respeitava ainda mais porque nenhum deles hesitou, nem sequer parou para pensar no assunto, como se o sacrifício fosse demais. Fui para casa, deixando-os juntos, com uma pontada de impotência no coração. Eu me pergunto se os muito ricos alguma vez são estimulados por aqueles desejos ardentes de ajudar, de agir contra o sofrimento, que tantas vezes arde no peito dos comparativamente pobres. Eu tinha o suficiente para minhas próprias necessidades e pouco desejava a riqueza, mas quando pensei em ajudá-los, em me tornar seu fiador e ajudante, meu coração ardeu. Pensei quase com avidez numa herança que estava chegando para mim, pela qual até aquele momento eu estava muito contente em esperar. Eu me pergunto, repito, se tais anseios nunca chegam aos muito ricos, que poderiam satisfazê-los com facilidade sem qualquer esforço. Talvez não, o teríamos sabido. Os quixotes da vida privada raramente são milionários. Eu não pude fazer nada, e talvez tenha sido por essa razão que desejei tanto que estava fora do meu alcance. Devo admitir que, entre todos esses pensamentos sérios, uma loucura curiosa, como suponho que deve se chamar, me acompanhava onde quer que eu fosse. A sensação era a de que eu me encontrava o tempo todo com a mesma figura dos terrenos de Ellery Moray, que me avisara acerca do perigo que Colin corria. Eu me questionei de todas as maneiras possíveis, tentando descobrir alguma instabilidade nervosa, algum distúrbio funcional, que pudesse explicar isso. Mas eu estava muito bem e minha mente estava ocupada e agitada demais para me deixar qualquer tempo para considerar o corpo, que seguia de maneira rápida e fácil, ocupado com tudo em vez de consigo mesmo. Estas, penso eu, são as condições de saúde perfeita, e eu estava tão bem como sempre estive em minha vida. No entanto, estava sempre com a sensação de que encontraria a mulher de véu nas ruas. Ela viria em minha direção, ou passaria suavemente por mim, seu vestido me tocando, fazendo disparar meu pulso. Isso costumava acontecer principalmente no bairro da tragédia, mas havia outros lugares onde essa mesma estranha aparição era visível. Às vezes eu percebia nela aquele gesto familiar, o torcer das mãos, que me lembrava de Charlotte. Às vezes eu parecia quase penetrar a obscuridade do véu e reconhecer um rosto não muito diferente do de Charlotte. Fiquei acostumado com esse pensamento. Convenci-me de que não passava de uma impressão da qual não conseguia me livrar, mas que era ilusória. Embora jamais tenha conseguido entender por que meu coração disparava. A última vez que pensei tê-la visto foi junto ao túmulo onde, com uma tristeza silenciosa impossível de descrever, depositamos o pobre Colin. Charley e eu acompanhamos sozinhos até aquele local final de descanso. Nosso amigo médico conseguiu, não sei dizer como, impedir que a esposa e sua família comparecessem, como todos pretendiam fazer, tomados por aflição. Não sei o que disse a eles é que isso era algo que damas de importância social nunca faziam, um ponto sobre o qual a senhora Colin era muito suscetível, ou algum outro argumento dessa natureza. De qualquer forma, ele conseguiu manter qualquer elemento vulgarizador longe do simples funeral. Nós o seguimos sozinhos, Charley e eu. Charlotte não se atreveu a arredar o pé do lado do pai por tanto tempo sem dar uma explicação, e Charley encolheu-se com uma suscetibilidade dolorosa ao ver tudo se conhecia. Sem nenhum daqueles exageros floridos que se tornaram uma questão de moda e vaidade, sem qualquer séquito indiferente, nós dois ficamos ao lado do túmulo, o irmão mais novo com o controle da dor que era de partir o coração, e eu com toda a reverência de uma pena, não menos comovente. Quando desviei o olhar do leito profundo de silêncio e quietude absolutos, pensei tê-la visto parada na beira dele, torcendo as mãos. O som de um soluço abafado de Charley desviou minha atenção por um momento. Quando olhei outra vez, ela havia sumido. O rosto de expressão era como a de Charlotte. É impossível para mim descrever a mistura de ternura e terror com que me dei conta disso, em como se pudesse ter sido a própria Charlotte, no espírito, que viera, em puro desejo, ao túmulo de seu irmão. Você viu aquela dama? A perguntei a Charley enquanto voltávamos.
Que dama! Ah, disse ele, agitado. Estava tomado de dor, tristeza e vergonha, pois jamais conseguirá superar esse terrível infortúnio da família, e sua mente, pobrezinho, estava distraída pensando no que fazer, como lidar com as questões complicadas que estavam em suas mãos. Em seguida, implorou pelo meu perdão. Não sei o que estou fazendo. Pensar que Colin está lá e que tudo acabou para ele. Ele, que tinha mais cabeça do que todos nós juntos, e se tivesse pedido ajuda talvez tudo teria ficado bem. Eu teria juntado a minha força dele, exclamou o jovem, incapaz de se controlar lado a lado, e teríamos resolvido tudo. E então, depois de uma pausa, durante a qual ele virou a cabeça para se livrar das lágrimas, acrescentou: "Ah, você disse que viu uma dama?" "Não reparei. Acho que era a esposa dele." Não falei mais nada, mas sabia muito bem que não era a esposa de Colin. Quem era? Ou era nada mais do que uma loucura, produto do meu próprio cérebro estimulado e exausto. Alguns dias depois, fui à estação para vê-los partir. O Sr. Campbell nunca melhorou mais do que havia melhorado na primeira noite. A mão dele e um lado de seu corpo estavam quase sem forças, e sua mente caíra em um estado que seria cruel chamar de imbecilidade. Era mais como a mente de uma criança se recuperando de uma doença, satisfeita e exigindo atenção constante. De vez em quando, ele fazia perguntas demais. O que seria de Colin, caso estivesse doente, se havia ido para casa? O melhor lugar para ele. Chat, o melhor lugar para ele, repetia. Se você o persuadir a se casar, tudo bem. Tudo isso Charlotte tinha que aguentar com uma expressão calma, com concordância gentil. E agora que Charley estava ali, eu havia saído por completo da mente do velho. Quando me viu, desculpou-se por não estar em condições de receber um estranho. Veja bem, estou me recuperando de uma doença severa, dizia ele. Conte ao Sr. Temple, Chat, o quanto estive doente. Ele estava nesse estado quando deixei na carruagem que haviam arranjado para a jornada. Eles tinham todos os hábitos do luxo e jamais hesitaram com esse gasto, como teriam feito pessoas acostumadas aos sacrifícios diários. Ele me disse que estava feliz em ir para casa, que teria saído de Londres antes se não fosse por Chat, que queria ver um pouco do lugar. Estou indo ver meu filho Colin, que foi para casa antes de nós, não é? Chat? Sim. Pai, disse ela. Sim, sim. Fiquei bastante caquético e muito bobo, disse o velho, em um tom de compaixão extraordinária. Olha, às vezes, não tenho certeza do que digo, mas Chat me mantém bem. Colin foi antes de nós. Ele tem uma boa cabeça para os negócios. Logo, consertará tudo, adicionou ele, com um sentido curioso qual parecia ter superado seus outros poderes a ponto de que uma explicação das ações de Colin fosse necessária da minha aposentadoria. Já não sirvo para os negócios, mas ainda esperamos vê-lo em Ellermore. Em Ellermore. Charlotte me olhou com um olhar de angústia, de autocontrole e paciência costumeira que era quase sublime. Enquanto ele falava, as mãos dela se juntaram e se agarraram com o mesmo movimento que eu reparara em outra pessoa. Em outra pessoa. Mas em quem?